Books, que é o aplicativo de leitura de livro aí do sistema operacional da Apple, né, o Mac, já fica você sabendo. Essa ferramenta aqui é sensacional. Você vê, eu tenho vários books aí, na verdade. A maioria deles todos, tem até um livro aqui muito interessante, que é esse aqui. Mas o que eu tenho mais aqui mesmo são guides, né, sobre ferramentas da Apple. Essas que você vê com nuvenzinha, quer dizer que elas estão à minha disposição, mas elas não estão nesse computador, necessariamente, né? Elas estão lá no meu iCloud Drive. Se eu quiser ler ele nesse computador, eu tenho que clicar aqui para baixar. Enfim. E eu vim aqui simplesmente e abri o guide que fala sobre o Keynote. O Keynote, Iraí, fazendo um paralelo com as ferramentas da Microsoft, é o equivalente ao PowerPoint. Você lembra do PowerPoint? Então, ele é o equivalente ao PowerPoint. Assim como o Numbers é o equivalente ao Excel e o Page é o equivalente ao Word, outra ferramenta da Microsoft Office que nós estamos muito familiarizados com ela, nascemos usando, é o PowerPoint. E aí, estou aqui no computador, como é que eu faço? Estou acostumado a lá fazer minhas apresentações no PowerPoint, pronto, está tranquilo. Você tem aqui o Keynote, que é uma ferramenta bastante interessante. O que eu fiz? Eu abri o Keynote, deixei o Keynote aqui assim, tranquilo. Peguei aqui o guide do Keynote, agora sim eu estou abrindo o guide. Esse é o guide do Keynote. Abri o guide. E simplesmente, ó, vim na bolinha verde, cliquei, esperei um pouquinho, apareceu ali a opção, ó, de eu fazer um azulejo lado a lado aqui. Joguei ele para esquerda, só que eu deveria estar aqui com o meu Keynote já maximizado. Como eu não estava, ele não me deu essa opção. O Keynote tem que estar aqui com o documento aqui aberto no Keynote. Deixa eu pegar aqui. Que se o Keynote e o guide não pode estar em tela cheia também, não. Tem tudo isso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o guide primeiro. Pum, pum. Eu tinha conseguido colocar os dois lado a lado aqui, então vou conseguir de novo. Segura aqui. Coloquei um para o lado. Pronto, agora vai dar certo. E vou colocar o outro para o outro. Na verdade, eu queria fazer o processo inverso. Eu quero o guide aqui e quero o aplicativo aqui. Já deu para você perceber que aqui tem só para poder passar as páginas, botão de sombra d'água. É de novo aquela situação, né? Auro responde. O botão ele só vai aparecer na hora que eu posiciono o mouse naquela área. Até então parecia que não existia esse botão. Vamos botar aqui, essa é a primeira página do guide. E aqui é o aplicativo Keynote. Deixa eu dar uma ajustada nele aqui, ó, na largura, para eu poder conseguir ver minha apostila ali. Aqui tá bom. E aqui está o aplicativo Keynote, aqui está o guide Keynote. Uma coisa também, Iraí, que eu mesmo tem hora que eu vacilo e descuido. Às vezes eu fico, por exemplo, eu estou aqui do lado direito, você está vendo o aplicativo Keynote. Às vezes você fica querendo mexer por aqui, ó, ou buscar algum ajuste aqui para o Keynote, e ele não está ativo aqui na minha barra de menu. Por que ele não está ativo aqui na barra de menu? Porque, na verdade, a janela que está ativa agora é a janela do guide. Se eu quiser fazer qualquer coisa aqui, ou quiser ver aqui em cima na barra de menu opções de ajuste, eu tenho que dar um clique na janela primeiro, fazer com que ela fique ativa. Agora ela está ativa. Observou que a barra lá em cima mudou de nome? Não, né? Não mais Books, mais Keynote. Isso é muito interessante a gente ficar atento, porque volta e meia a gente mesmo fica tomando pança aqui e tentando fazer alguma coisa nesse aplicativo, sendo que a janela que está ativa lá agora, por exemplo, não é a do Keynote, é a do Books. Ok. Indo aqui no Books, né, tem aqui a introdução aqui do Keynote. Todo mundo, né, você pode usar o Keynote para criar ou comprimir apresentações com animações divertidas, interessantes, transições interessantes. Quando ele está falando aqui de transições interessantes, ele está falando daquelas transições de efeito de uma lâmina para outra. Provavelmente você já teve em várias, né, apresentações aí, e você viu o pessoal lá fazendo apresentação que está até no próprio Keynote, ou em algum momento ali no PowerPoint, e você vê aquelas animações, né, com efeitos de uma lâmina de slide para outra. O Keynote, sempre que você vai criar uma apresentação, você sempre vai começar de um tema já pré-definido, né? O que é tema? Outra coisa também que vale a pena comentar aqui, Iraí, sempre que você estiver usando qualquer guide, igual esse que eu estou usando aqui do Keynote para Mac. Por que eu procurei enfatizar aqui Keynote para Mac? Porque existe um Keynote User Guide para iPad, existe um Keynote User Guide para iPhone, e o mais interessante de saber é o seguinte, nada disso é pago, tá? Se você for aí na App Store e fazer uma busca, você vai achar exatamente esse guide que eu estou usando aqui com você.
E se você fala, Luiz, beleza, eu gostei muito do Keynote, mas eu não tenho muita paciência, nem muito tempo para ficar no computador, fico mais no celular, quero usar o Keynote lá no celular, ou sabe, no iPad aí. Cara, vai lá na App Store e dá uma olhadinha lá no guide, que com o que vai ser mostrado para você aqui, na hora que você for lá para o mobile, seja o iPad, seja o iPhone, não vai ser muito diferente do que você vai ver aqui de opções de criação de uma apresentação no Keynote, aqui no laptop. Né? Sempre vai começar de um tema. O tema e o que eu ia falar sobre o guide sempre que você tiver no guide, seja de qualquer um dos produtos, seja de qualquer um dos aplicativos, seja aqui no guide do Keynote, do Page, ou lá do Numbers, ou que está lá do Mail, que é o aplicativo de e-mail aqui, que é esse passarinhozinho aqui embaixo, qualquer um dos guides que você tiver, sempre você vai encontrar, né, um detalhamento, uma informação mais avançada sobre uma determinada coisa que eles falam para vocês. Igual aqui, ele falou, ó, né, toda apresentação vai começar de um tema. O que é esse tal de tema? Bom, se você já sabe, beleza. Se não sabe, tem dúvida que é o tema, clicou ali, ó, tá uma explicação do que é o tema, né? Já é uma coisa que já está programada com alguns elementos criados para a apresentação, já pré-definido. Obviamente vai ter ali, assim como tem templates de numbers, template de page, tem templates de apresentação do Keynote aqui, cada um mais bonito que o outro. Pois bem, para construir uma apresentação ou repor, né, uma que já está lá pronta, um placeholder. Placeholder é aqueles pontos que eles já criam, né, que você só clica em cima e vai editar e colocar o texto que você precisa, placeholder. Inclusive esse placeholder é um recurso que a gente consegue fazer também na hora que você está lá no Numbers, ou na hora que você está lá fazendo um documento do Page, você seleciona um texto em qualquer um desses documentos que eu estou falando, seja Page, seja Numbers, ou seja aí no Keynote, e pega um texto, selecionou, e vai lá na opção Format, você pode fazer com que aquele texto ali seja um placeholder, ou seja, para você criar um template de documento, para depois você ir ficar substituindo só naqueles pontos. Igual um tal documento de PDF que você falou comigo que você recebeu para preencher outro dia aí via e-mail. Lembra essa história? Que já vem com aqueles campos prontos só da gente chegar e preencher? Igual tem nos documentos da imigração também tem isso, uns documentos em PDF que tem aqueles pontos que você clica em cima e você consegue só alterar ou preencher aquele campo. Isso é o bendito aí do placeholder content, né? Onde com your own content você pode criar lá já um padrão de um documento e na medida que você for só mudando as informações, só troca ali naquele ponto. Ou deletar placeholder, ou seja, qualquer template que você pegar aí, tanto você pode editar aquele local ou de repente, não, esse ponto aqui que tem esse texto aqui de sample, não me interessa, eu não vou usar esse campo. Você simplesmente vai lá e deleta. Isso é sensacional. Na maioria desses templates, mesmo da outra companhia, é assim. Mas eu particularmente gosto mais dessas ferramentas de escritório aí da Apple, porque ele tem essa coisa dessas caixas que eu chamo de caixas flutuantes, ou seja, se você tem uma foto, você pode deslocar de um lugar ou para o outro, se você tá, seja lá no Page, seja aí no Number, seja aí no Keynote, você tem uma caixa de texto que você leva ela, você coloca ela aonde você quiser no documento, entendeu? Você pode sobrepor, por exemplo, uma caixa de texto em cima de uma imagem, em qualquer um desses três produtos, dessas três ferramentas, e fazer com que aquela caixa de texto que você sobrepôs a uma foto, que ela fique sombra d'água, que eles falam, né? O watermark que fala, né? Fica ali aquele watermark, ou seja, você vai continuar vendo a foto lá por trás e a caixa de texto que você pôs por cima e colocou, seja lá qual texto que for, ela vai ficar o watermark e vai permitir visualizar a foto de fundo. Enfim, isso é muito legal. Então, onde que dá, né? Eu falo aqui, ó, like shapes, photos and charts em qualquer slide. Seguindo aqui na apostila, nós podemos selecionar texto ou objetos no slide, formatar, controlar a aparição pelo sidebar. O que ele está dizendo aí é quando você está trabalhando aqui numa apresentação, se eu clicar num aqui, ela vai preencher a folha toda. Quando você está trabalhando aqui numa apresentação, ele coloca aqui uma barra lateral, né, onde fica ali cada uma das lâminas e você vai de acordo com o que você quiser, editar, puxar para cima, puxar para baixo, mudar a ordem das lâminas, enfim, você pode, na prática você vai entender isso melhor. Um dos controles você precisa modificar, selecionar os objetos e visualizar. Se você não vê a barra lateral, clique na brochinha aqui, ó, tá vendo? Né, para aparecer a barra de ferramenta. Clique no botão de novo para ela esconder. Vamos clicar aqui nesse botãozinho que ele vai mostrar para nós aqui a imagenzinha de quem é essa tal de barra de ferramenta. Ali o toolbar, né? Essa é a barra de ferramenta que ele fala que em algum momento, se ela não tiver aparecido, é só a gente clicar na brochinha
e ela vai aparecer. Obviamente, essas ferramentas que estão aqui nesse Keynote Toolbar, tem ferramenta, essa barra também ela é editável, você pode colocar ou tirar alguma das ferramentas que ali estão, né, algum dos botões, você vai ver isso na hora que a gente estiver ali usando o aplicativo. Daqui a pouco a gente vai parar em algum ponto aqui e vamos abrir o Note até para a gente explorar o que já foi mostrado até agora, principalmente a barra de ferramentas. E depois a gente chega na sequência. Tem um tip ali embaixo, vamos ver o que está falando. Né? O menu bar in the top screen. Ok. Ok, acima da janela do Keynote. Perfeito. Ele já inclui alguns menus com alguns nomes de botões na barra. Esses menus don't always contain same options to buy it in most cases. Ok. Tem a maioria dos comandos. Depois nós vamos explorar essa barrinha de ferramenta ali na prática. Vamos deixar aqui, fechar aqui essa... Você viu que essa explicação adicional aqui que nós buscamos foi só que a partir desse link que aqui está. Por isso que fica meio complicado, por exemplo. Nada impede, Iraí, da gente, por exemplo, tirar um print screen dessa apostila aqui, ó, não necessariamente de toda ela, até porque elas são 37 páginas, mas em algum momento, se a gente achar prático, achar que é interessante, a gente pode pegar, por exemplo, imagem como essa, ou pegar essa folha, por exemplo, tirar um print screen, ou seja, gerar uma imagem com essa página e criar aqui, ó, uma apresentação no próprio Keynote com as imagens geradas por essa apostila. Porque o que acontece? Aqui no book, ó, eu não tenho a opção de download esse guide. Não tem essa opção em lugar nenhum aqui, ó. Não tem opção de download, não tem opção de fazer nada. Eu tenho uma opção aqui que seria aquela opção que eu dou meio que dou uma enganada no sistema, como diz o pessoal, eu dou uma bugada no sistema. Eu faço de conta que quero imprimir e falo, ó, não tem impressora e consigo salvar o arquivo em PDF. Só como ele fica o arquivo de PDF, nós sabemos que é um arquivo de imagem, eu perco esse recurso, ó, de clicar nos links. Né, a gente só tem essa opção de estar clicando nesse link e ter informação avançada sobre determinado assunto quando você está naturalmente vendo o guide online, como nós estamos aqui. Porque esse aqui, na verdade, essas informações... Ótimo, boa, gostei da pergunta. Aquele comando Shift 4, ou comando Shift 4, né, no teclado, segura a tecla comando, Shift 4, e ó, ele toma aquele formato ali, ó. Eu venho aqui, recorto a parte que eu quero. Ó. Eu já sei que ele virou uma foto lá no meu desktop, na minha área de trabalho. Aí se eu pego a próxima página aqui, ó, bum. Ó, ok, legal isso aqui, não sei o que, não sei o que. Acho que eu tenho até um jeito de dar um zoom nisso aqui, deixa eu make sure que tem mesmo. Eu teria que estar com uma página só. Como eu estou com a tela dividida, eu não tive essa opção, mas poderia até dar um zoom ali depois, com a tela só, para tirar um print screen maior. Então, a mesma coisa, ó, comando, Shift 4, vou vir aqui, ó, e faço esse recorte. Ó, esse assunto aqui é um assunto que, não vou lembrar direito depois, deixa eu pegar esse negócio aqui, não quero voltar nesse guide, deixa ser mais fácil me ler depois. Plum! O que aconteceu? Deixa eu tirar aqui da tela cheia para você ver onde eles... Você já sabe onde isso foi parar. Vou pegar mais um outro aqui, depois vamos fazer um processo junto ali. Mesma coisa está aqui. Ok, tranquilo, tranquilo. Ó, de novo, isso aqui é uma parte importante, ó, que eu acho interessante. Comando Shift 4, vou até fazer um recorte aqui. E olha, interessante que você está vendo a minha tela. Se você quiser fazer esse print screen que eu estou fazendo aqui, obviamente está ficando salvo no meu desktop, né? Mas se você quiser aí na minha tela fazer exatamente o que eu estou fazendo e tirar um print screen do que você está vendo, você também consegue fazê-lo. E ele salva na tela, e salva aí na área de trabalho do seu computador. Pode fazer, por favor. Muito provavelmente você não está vendo tão bem igual eu estou vendo, porque eu estou vendo a tela do meu computador. Talvez a sua tela esteja um pouco pequena, as imagens. Mas enfim, faça só para você praticar. Primeiro você vai lá, comando Shift 4, você vai perceber que o ponteiro do seu mouse vai mudar, né, vai deixar de ser uma ponta normal, vai virar uma espécie de um... Exactly, um snipe. Aí você vai posicionar onde você quer. Na hora que você chegar no ponto que você quer recortar, você vai apertar, vai botar um dedo no trackpad e arrastar com o outro. Aham. Aham, yep.
Assim que você fez o comando Shift 4, já virou um snipe. Aí depois é só, né, como você está usando o trackpad, você tem que usar os dois dedinhos ali, um para apertar e outro para poder fazer o quadro. Beleza? É lógico, e como que faz o snipe do screen completo, de tudo que está na tela, você lembra? Mas a pergunta que eu fiz foi o seguinte: se você fez aí um comando Shift 4 para poder fazer recortar uma área que você queria tirar o print screen. E se você quiser tirar o print screen da tela inteira, de tudo que está na tela aí agora, como é que é o comando? Lembra-te? É comando Shift 3. Yes, garoto. Try. Entendeu? Aí você não tem você não tem que fazer nada. É só comando Shift 3, que você tira o dedo e já, pá, tira, tira a foto de tudo que está na tela, canto a canto. Fechou? Beleza, nada. Então, estamos aqui na página. Já tirei até um print screen dessa tela aqui, falando muito interessante aqui, ó, como introduzir imagens, né? Chart é o que mesmo? É gráfico, né? Chart e outros objetos. Aqui estão os botões, é muito óbvio, né? O table. Obviamente, olha que interessante isso aqui, Iraí. Se você inserir um table, né, uma tabela, dentro de um slide de Keynote, ali você tem uma planilha do Numbers também. Né? Você pode estar dentro da apresentação de PowerPoint, por alguma razão, sei lá, por que razão. Pode ser que tenha necessidade de ter lá uma tabela. Eu estava dizendo que, assim como eu te mostrei uns dias atrás, que lá no Pages você poderia inserir uma tabela, né, que na verdade é como se fosse uma folha do Numbers, uma planilha eletrônica de cálculo. Exato. Aí depois nós chegamos no Numbers, que é a planilha eletrônica de cálculo em pessoa, né? Mas aí dentro do Pages, perdão, aí dentro do Keynote também você pode inserir uma tabela, olha ali, ó, o botão de inserir tabela. É isso que eu estava tentando te falar. Eu não sei por que razão uma pessoa vai precisar inserir uma tabela que eventualmente ele vai usar ela como planilha eletrônica de cálculo dentro de uma apresentação de PowerPoint. Mas, I don't know, por alguma razão pode ser que dentro da apresentação o cara tem que mostrar lá alguma coisa e ele tem que ter dentro dela. E de repente é até um keynote de aula do próprio Numbers. E o cara quer, não necessariamente abrir o Numbers, né? Quer chegar num ponto que ele só quer mostrar ali um básicozinho do Numbers e seguir na vida. Dá para fazer isso tranquilamente, porque pelo que eu estou vendo aqui, o Keynote te permite inserir também uma tabela aí dentro de sua folha. Um gráfico, naturalmente, aqui como está, um chart, caixas de texto, que eu acho sensacional, porque a caixa de texto aí nas ferramentas da Apple são altamente flutuantes e fica bonito. O shape, que são aquelas figuras, né? Figura quadrada, triangular, redonda, como queira. As mídias, como nós estamos acostumados, né? Vídeo, texto. Na verdade, quando fala de mídia aqui, nós estamos falando de vídeo, de texto e vídeo, tá? Mas, Luiz, eu posso fazer uma apresentação de Keynote e no meio da apresentação, chegar um determinado momento, ter um vídeo que sai, eu baixei do YouTube, ou um link. Se você estiver fazendo a apresentação do Keynote ou de PowerPoint, eu sempre vou citar o PowerPoint, o Iraí, só para a gente fazer um paralelo rápido, você entendeu? Porque o Keynote, o nome é novidade para a gente, entre aspas, né? Nem tão novidade assim, mas é novidade. Mas para a gente já associar rapidamente o recurso do Keynote com os recursos que nós já conhecemos do PowerPoint. Ou seja, tudo que você faz no PowerPoint, você faz no Keynote. Só que de uma maneira, eu penso, do meu modo de ver, muito mais prático e muito mais bonito. Ponto aí. Ponto. E tem muito mais inteligente. Ok, nós podemos trocar o look, ok, de cada do objeto, modificando individualmente os seus tributos. Isso que é o diferencial do Keynote para as outras ferramentas de apresentação. Porque eu estou falando aqui de PowerPoint, mas não existe só PowerPoint, não existe outras ferramentas também o Google Slide, por exemplo, é o equivalente do Google ao PowerPoint e ao bendito aí do Keynote que nós estamos falando dele. Né, ó, o estilo, o preenchimento de cor, as bordas, sombreamento e muito mais. Né? Você pode rapidamente mudar overall, a aparência dos objetos, aplicando, pré-designando o objeto, o estilo. Tem muito recurso interessante aqui dentro dessa ferramenta. Aí, de novo, aqui ele, né, falou do toolbar. O que está falando aqui? Ó? Quando você selecionar um objeto, ok.
E o C formato e controle. Ah, tá. Quando você seleciona o objeto, nós vamos ver o controle de formatação. Isso é muito importante, vira isso aí é uma coisa que às vezes muita gente fica batendo cabeça, porque às vezes o cara tá lá querendo mudar a cor de um preenchimento, ou mudar uma foto, ou mudar o tamanho de uma letra, o tipo da letra, que seja em qualquer aplicativo, que seja no Word, que seja no Excel, que seja aqui no Keynote, no Pages, no Numbers, e o cara não seleciona o objeto, meu amigo. Se você não selecionar é básico. Essa palavra select aqui, ela tinha que, todas as instruções, ela tinha que estar em negrito, ela tinha que estar com destaque, porque as pessoas acabam esquecendo. Eu, sem querer, fiz uma coisa interessante aqui, ó. Você viu que eu selecionei, eu selecionei o select, olha o que apareceu aqui para mim, ó. Eu tenho a opção de adicionar uma nota no guide. Olha que interessante, cara. Nós estamos lendo aqui o guide em português e eu posso simplesmente falar assim, olha, tem que selecionar para formatar. Coloquei uma nota dentro da apostila. Olha que legal. Então, o cara, você sai lendo esse guide aqui, ó. Na hora que eu pegar esse guide para ler de novo, vai estar aqui essa palavra select amarela. Por que está isso aqui? É porque tem uma nota. Ó. Yep. Por isso que eu acho muito interessante. Inclusive, aqui também, ó, olha, eu não sei, acho que eu não consigo mover essa nota de lugar, ela vai ficar sempre nesse ponto, mas assim que eu abro a nota, se o cara, né, se você quiser tirar aí, por exemplo, peraí. Se você quiser, deixa eu abrir a notinha aqui, peraí um pouquinho. Isso que eu quero. Se você quiser, comando Shift 3, comando Shift 4, né, se eu quiser tirar um print screen do meu guide ainda pegando a nota, é possível, você viu fazendo ali a seleção. Bacana? E sobre, ó, se você quiser emitir uma nota aqui, né, uma nota sobre todo esse primeiro parágrafo aqui, posso, obviamente, adicionar uma nota para isso aqui. E está me dando aqui mais um recurso que eu nem sei o que é. Vamos clicar aqui nesse assim para ver o que é. Ok. Me deu aqui um link. Não sei para quê, que você mudou aqui só meu texto. Eu posso colocar uma tag. Perdão, selecionar colocar uma corzinha ali no texto para chamar a atenção, tá vendo? Você pode, sei lá, na sua cabeça você pode criar uma regra, falar assim, ó, tudo que eu achar relevante, eu vou colocar um fundo amarelo, ou verde, vermelho, ou seja lá o que for, por exemplo, né? Enfim, isso aqui que nós estamos falando aqui, nós meio que fugimos um pouco do Keynote, e eu estou te falando aqui de uns recursos bastante interessantes que tem nos guides. Vale para esse guide e vale para qualquer outro guide que você tiver aqui dentro do seu Books e tiver estudando. Valeu essa aí? Yes, o do quadrinho amarelo aqui é o comment. Yep. Aham. Você entendeu. Beleza, ó. Tá, Luiz, vamos pôr essa nota aqui, mas não tem nada a ver. Aqui, ó, remove. Facinho demais, olha lá. Removi a nota. Né? Vim aqui no select, que tinha uma nota, e simplesmente removi a nota dele. Aham. Aham. Yeah. Uhum. Uhum. Yep. Uhum. Windows. Uma coisa que muita gente não sabe, cara, mesmo quem ainda não tem Apple, se você cria uma conta no iCloud, né, se você cria como é que fala, um Apple ID, né, um iCloud, aí você tem um iCloud Drive. Lógico que você não tem igual quem tem um equipamento Apple. Quem tem um equipamento Apple ganha 5 GB. Quem não tem ganha 1 GB só nas dúvidas. Mas pode tirar, assim como você também não precisa ter um equipamento do Google para ter uma conta do Google, você pode criar uma conta da Apple sem ter um equipamento da Apple. E a Apple te dá 1 GB free no iCloud. Ok, isso é o de menos. O interessante é que ela te deixa usar as ferramentas, moço.
Você pode usar essas ferramentas que você está usando aqui, nós estamos usando ali por exemplo, se você tiver, eu até comentei isso com você na última aula, se você tiver lá com o seu sócio lá na Rússia, seu sócio na Rússia, né, vamos supor que ele não tem um computador da Apple, às vezes até por opção mesmo, porque ele está acostumado a usar só o Windows ou whatever. Mas aí você fala, pô Luiz, eu já costumei usar o Page, cara, costumei usar o Lambda, eu costumei usar o Keynote, e meu sócio lá tem um Windows, como é que eu vou fazer? Porque eu estou aqui fazendo aqui uma apresentação no Keynote, e ele está me ajudando lá, nós estamos fazendo lá um desenvolvimento lá, um gráfico, sei lá, seja o que for, e eu queria que ele me ajudasse no Keynote. Só que ele tem o Windows. Como eu faço? É só ele criar uma conta de Apple ID. Aí ele vai entrar no iCloud Drive e lá dentro do iCloud Drive você vai poder, por exemplo, estar compartilhando um serviço que vocês estão fazendo, qualquer um desses aplicativos, e ele vai poder trabalhar, porque vocês vão estar trabalhando nas nuvens da Apple. Né? E ele no computador Windows, olha que legal.